E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo. Vim aqui para mais um vídeo para ensinar vocês a conquistarem os R$ 12.000 por mês como analista de dados em casa, né? Bom, hoje eu vou falar sobre você precisar ou não fazer faculdade para se tornar um analista de dados. Vamos lá então. Ah, Antes de eu começar a entrar na parte dos prós e contras, né, eu queria explicar alguns pontos a respeito de faculdade, né? As pessoas geralmente entendem como mudar de carreira ou como uma obrigação de você entrar numa faculdade, porque existem algumas carreiras que obrigatoriamente você precisa ter uma faculdade, né? Então, por exemplo, direito, né, porque você tem que tirar a OAB, contabilidade, porque você tem que ter o CRC, né? Medicina e assim por diante que você tem que tirar, educação física também e tudo mais, você tem que tirar certificações que você pode exercer aquele trabalho, né? É, Só que a área de tecnologia não exige isso, tá? E também existe o outro ponto que muitas áreas, às vezes, se você não tem uma faculdade, você não consegue nem entrevista de emprego, né? Então, às vezes as pessoas quando querem entrar na área pensam que a área de tecnologia vai ser a mesma coisa, mas não é verdade. Né? Muitas pessoas que trabalharam comigo durante toda a minha carreira aí, que foram quase 12 anos de experiência na área de tecnologia no geral, não tinham faculdade, tá? Vai parecer um pouco de hipocrisia o que eu vou falar agora, mas eu fiz faculdade, eu fiz ciência da computação. Ah, então, pô, você está falando que não é obrigatório, mas você fez? Pô, eu fiz. Mas vou explicar alguns pontos importantes. Muitas pessoas que eu conheci durante a minha carreira fizeram a faculdade depois que já estavam muitos anos na área, tá? E outras pessoas simplesmente não fizeram. E eu vou explicar um pouco do porquê, os prós e contras, né, de você fazer uma faculdade agora ou não fazer, tá? O assunto é você precisar da faculdade para trabalhar na área, ou principalmente para entrar na área, tá? Porque a questão aqui é sobre entrar na área, principalmente, né? Depois que você entra na área, é muito mais fácil de você tomar essas decisões. Então essa é a questão agora, tá? A questão é principalmente você precisar dessa faculdade agora ou não, agora que você não está ainda na área de análise de dados, especificamente, né? Na verdade, qualquer área de tecnologia, eu diria que tudo que eu passar aqui vai replicar para essa ideia, tá? Mas vamos lá, quais são os prós de você fazer uma faculdade agora, entrar numa faculdade agora? O primeiro ponto é o estágio, tá? Então, pode ser muito vantajoso para você fazer um estágio agora, tá? Por que pode ser vantajoso? Porque se você não tem a faculdade, você só vai conseguir concorrer para um perfil de vaga, que é o perfil de júnior, né? Talvez trainee, essas coisas, mas é mais difícil de achar. E aí são programas e tal, então é mais específico. É, Se você fizer a faculdade, se você entrar na faculdade agora, você vai conseguir buscar, por exemplo, vagas de estágio. E isso aumenta as suas possibilidades de conseguir o seu primeiro emprego, correto? Que agora você pode ir lá buscar vagas de analista de dados júnior e estágio em análise de dados, né? Ou até em outras áreas de tecnologia. O análise de dados é só uma das possibilidades. Você pode, por exemplo, ir para engenharia de dados, né? Um estágio nisso, ou um estágio em ciência de dados. Mas eu estou falando de análise de dados porque o propósito aqui é análise de dados, justamente porque o importante aqui é coletar pessoas que não querem especificamente se aprofundar em linguagens de programação, né? Ou se aprofundar em coisas, pessoas que têm uma certa dificuldade às vezes em tecnologia ou coisas desse tipo. É um outro ponto importante. Faculdade, geralmente tem coisas ali que você não usa no dia a dia. E é por isso que as pessoas optam em não fazer a faculdade, né, quando vão começar. Porque a faculdade não vai te ensinar exatamente o que você vai usar no dia a dia. Isso é uma coisa que eu vou colocar depois nos contras. Mas eu só estou adiantando que, na visão de estágio, eu estou falando só sobre a oportunidade, tá bom? E não sobre te facilitar a conseguir o emprego. Ou que você tendo a faculdade, você vai conseguir sobressair outra pessoa, tá? Mas então é isso, vai abrir possibilidades. E estágio é um negócio muito legal, porque muitas empresas grandes abrem grandes programas de estágio.
né? Então, eu, por exemplo, mentorei uma pessoa há uns bons anos atrás. Eu acredito que já faz uns 3 anos que ele está nesse emprego aí. Eu ajudei ele ali e tudo mais a conseguir a primeira vaga de emprego. Ele estava fazendo faculdade ali, EAD, bem simplesinha ali, uma faculdade de baixo custo ali, realmente só para ter a faculdade e conseguir buscar um estágio. E ele conseguiu um estágio no Itaú, né? Que hoje já faz, eu acredito, uns 3 anos que ele deve estar lá. E assim, cara, você conseguiu estágio no Itaú, se você quiser ficar lá pro resto da vida, vale a pena. Seu salário vai aumentando, você vai ter umas metas ali, tem um monte de benefício, vai tirar um dinheiro legal e vai, assim, passar o resto da vida tranquilo, né? Então, assim, várias empresas grandes preferem abrir programas de estágio e vão abrir muito mais vagas de estágio do que vagas de júnior, por exemplo. Porque a vaga de júnior muitas vezes vai ser utilizada para fazer demandas simples, é, que eles querem economizar no dinheiro ali para serem executadas, né? Então eles não vão contratar um plano sênior ou não vão alocar um recurso plano sênior deles para fazer aquela demanda simples ou aquelas demandas simples. Então eles abrem uma vaga de um júnior, né? Então é basicamente essa a diferença. E o programa de estágio, eu vou dizer muito entre aspas, ele é feito para trazer pessoas para aprender enquanto executam alguma coisa, né? Eu digo entre aspas porque tem empresa. O meu estágio, por exemplo, foi que foi um emprego em programação mesmo. Eu não tinha um líder. Eu tinha um gestor de projeto que não sabia programar e ele era basicamente era eu e ele numa salinha. E ele passava o dia inteiro falando: faz isso, faz aquilo, vai lá e faz isso aqui, faz isso aqui. E aí eu ficava fazendo: ah, mas eu não sei fazer isso. Bom, pesquisa no Google. Era esse o meu estágio. E eu sei que é o da maioria das pessoas, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é a vida acadêmica. Ponto de pró, tá? Acadêmica. No geral, eu não vou falar sobre a faculdade em si, tá? Mas a vida acadêmica geral, principalmente pós-faculdade, é muito positiva. Vou até colocar pós aqui. Por quê? Pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado são coisas que você realmente vai aprender algo de valor e vão agregar muito para sua carreira no futuro. Então, se você quiser fazer agora uma faculdade de 2 anos, para daqui 2 anos você começar o seu MBA, para depois fazer um mestrado e coisas desse tipo, cara, é um ótimo investimento. Eu acho que é a melhor coisa que alguém pode fazer para a carreira. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, mas se você conseguir, vale super a pena. Você vai ganhar tempo ali em crescimento em alguns momentos. Se você não conseguir fazer isso agora, antes de conseguir o seu primeiro emprego, faz depois. Eu conheço muita gente que fez isso, conseguiu o primeiro emprego. A base salarial ali para o primeiro emprego como analista de dados é bem alta, é muito acima da média. Então já é o suficiente para você pagar uma faculdade legal e fazer tranquilo. Tá? Então, não necessariamente você precisa gastar esse dinheiro agora para você construir sua vida acadêmica, mas eu recomendo muito esse pró aqui da vida acadêmica. A pós-graduação, por exemplo, eu fiz um MBA e, cara, é muito, muito produtivo ali. Você está do lado de vários alunos que têm experiência na área. Muitos deles são já de cargos altíssimos ali, que tem muita coisa para agregar para você. Então, além do conhecimento que você vai puxar dos seus colegas de classe, você vai fazer um network incrível ali. E os professores precisam ser de alto padrão. Tá? Eles têm que ser bons professores, porque os alunos que estão na pós, eles já têm alguma experiência e não tem como ser um professor abaixo do nível dos alunos. Claro que também nem todas as pós são assim, né? Existem faculdades de baixa qualidade que você vai ter uma pós de baixa qualidade. Mas eu estou dizendo de faculdades medianas para cima, né? Então, quando você chegar no nível de fazer uma pós ali, você provavelmente já está há um tempo na área, você com certeza vai ter condição de conseguir pagar uma pós de nível intermediário para cima, no mínimo, né? Ah, bom, esse é o segundo ponto pró aqui. E o terceiro ponto é a exigência nas empresas. Não são todas as empresas que exigem, mas algumas empresas exigem que você tenha uma faculdade ou esteja cursando, tá bom?
Eu trabalhei, o meu último emprego como CLT, eu trabalhei como sênior numa empresa, tá? Que posteriormente até cheguei a concorrer para a vaga de liderança, mas foi para um outro cargo de líder em outra empresa na época. Mas eu fui contratado como sênior, é, e era, mesmo com vários anos de experiência, vários cases de sucesso em grandes empresas, ainda assim eles exigiam faculdade para aquela vaga. E quando eu passei na vaga, eu tive que mandar meu certificado para eles comprovarem que eu realmente estive na faculdade. Então, só para você ver que tem empresa que realmente exige. Tá? Tem empresa que realmente vai pedir para você colocar ali. Nesse perfil, você, com a faculdade cursando ou já concluída, estaria na frente de outras pessoas que não têm. Mas nesse caso, é na frente numa outra visão. Por quê? Entra na mesma visão do estágio. Você vai ter mais possibilidade de vaga que quem não tem ou não está na faculdade teria. Tá? Tanto para quem está começando agora, quanto para quem já está na área há um tempo, tá bom? Então, esse é um ponto super importante a ser avaliado. Ah, são muitas empresas que exigem? Não, não são, tá? Não são. A maioria não exige, porque a maioria das pessoas que abrem as vagas são da área de tecnologia e sabem que na faculdade de tecnologia você não aprende nada de tecnologia, tá? Então, são poucas vagas que abrem, mas um pouquinho ali vai agregar de repente em algum momento para você ter um pouco mais de possibilidade de vagas para se candidatar, né? Mas vamos falar dos contras, né? O primeiro contra, eu diria, sem sombra de dúvida, é a questão dos custos. A faculdade é caro. Para a maior parte da população brasileira, a faculdade é cara. Tem um custo alto. Não tem jeito. E esse ponto do custo, né? Mesmo que você encontre uma forma de diminuir esse custo ou não ter o custo direto com a faculdade, por exemplo, fazendo um vestibular. Então, ok, eu vou estudar, fazer o Enem aqui e tudo mais, tirar uma nota boa para conseguir uma bolsa pelo menos de 50%, 100%. Ainda assim, para você conquistar essa bolsa aí, conseguir fazer todo esse processo, você cai num outro ponto que agrega em várias outras coisas, que é o tempo. Então, você vai ter que gastar tempo para estudar para o vestibular. Vai ter que gastar tempo para fazer o vestibular, para esperar abrir as vagas, para entrar na faculdade. E depois que você entrar na faculdade, você vai ter que gastar tempo para todo dia ou alguns dias da semana ir lá para a faculdade, abrir o computador e fazer as aulas, estudar para as provas, fazer as provas. E principalmente você sendo uma pessoa que não tem experiência na área de tecnologia, você não vai conseguir tirar as matérias de letra. Você vai ter que sentar e estudar. Não tem jeito. Então você vai gastar muito tempo com isso. E esse tempo, ele pode ser prejudicial para duas coisas. Você pode estar esperando entrar na faculdade para conseguir buscar o seu primeiro emprego. Então você vai perder muito tempo ali até todo esse processo de você entrar na faculdade. E depois que você entrar na faculdade, você vai começar a buscar vagas de estágio, você vai perder tempo também. Por quê? Dificilmente você vai conseguir esse estágio no primeiro mês de faculdade, tá? Perceba que eu disse dificilmente, não é impossível. O meu mentorado que conseguiu a vaga no Itaú, ele conseguiu, se não me engano, no segundo mês da faculdade o estágio no Itaú. Pô, cara, então ele conseguiu um puta no estágio da hora. Desculpa o palavrão. Ele conseguiu um ótimo estágio da hora ali e tudo mais. Com 2 meses de faculdade, então qualquer um consegue sim. Só que o portfólio dele era muito bom. Ele já tinha feito muita coisa, ele tinha feito bootcamp, ele tinha feito curso, ele tinha um monte de coisa publicada ali de coisas que ele fez para os entrevistadores avaliarem e entender que ele realmente sabia fazer o que ele estava falando que sabia fazer. Então a faculdade só ajudou ele a conseguir ter a possibilidade de entrar na vaga de estágio. Mas ela não foi um diferencial para ele realmente, tipo, nossa, ele tem uma faculdade, então ele é absurdamente bom, não. O que fez mostrar que ele é absurdamente bom foi o portfólio dele. Foi os bootcamps e cursos que ele fez ali, o currículo dele estava rico. E a faculdade era só o que ia abrir a porta para ele conseguir o estágio, porque sem a faculdade não dá para fazer estágio, né? Enfim, a não ser que seja um estágio informal, né? Mas aí a história é outra. Enfim, então, os contras: custo, o outro tempo e o outro é o ensino.
que não é útil. Não funcional. Você não vai aprender o que você vai usar no dia a dia. Você não vai aprender o que você vai usar no dia a dia. Você vai aprender um monte de conta, principalmente. Tem um monte de conta que você nunca vai usar na sua vida. Um monte de cálculo que você nunca vai usar. Um monte de linguagem de programação. Opa. Que você nunca vai usar na sua vida. Você não precisa aprender. Eu fiz um outro vídeo mostrando o que você precisa para ser um analista de dados. Você provavelmente vai aprender HTML, você vai aprender JavaScript, CSS, né, obviamente, mas vai aprender JavaScript, vai aprender talvez Java. Eu aprendi PHP, tipo, ninguém usa PHP. Talvez você escutando não vai entender nada do que eu estou falando, mas é um monte de linguagens ali de marcação, de estilo, linguagem de programação, enfim, que você como analista de dados não precisa saber, não precisa aprender. E um monte de conta, um monte de cálculo que você também não precisa saber. E tudo isso cai de novo na questão do tempo, porque você vai ficar de 2 a 4 anos aprendendo coisa que você não vai utilizar no dia a dia. E esse tempo aqui você poderia estar usando, na verdade, para fazer o seu portfólio. Isso ia agregar valor para você. Isso ia te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego. Entendeu? Isso realmente ia fazer toda a diferença para você. Isso daqui, ó, com certeza não. Então, basicamente, esses são os pontos, né, sobre prós e contras de você fazer faculdade. E agora a minha indicação final para você, tá? Se você tem alguma condição mínima de fazer um pequeno investimento, tá bom? Se você consegue fazer um pequeno investimento ali no mês, tem faculdades que são EAD ali e são absurdamente baratas. Coisa por volta ali dos R$ 200. Tá? Às vezes você consegue até uma promoção por menos de R$ 200 por mês. Então, assim, é muito em conta. E você consegue entrar numa faculdade dessa, EAD, e conseguir um estágio. Já quebra um monte de ponto aqui de o custo é baixo, EAD, então você vai gastar tempo? Vai, mas vai gastar um pouquinho menos de tempo do que numa faculdade presencial de 4 anos cheia de cálculo. Que leva a outro ponto. Vai no tecnólogo. Não vai na faculdade de 4 anos. Vai no análise e desenvolvimento de sistemas. Vai no negócio simples, entendeu? Não vai. Eu fiz ciência da computação, é o maior arrependimento da minha vida. Os 4 anos que eu fiquei lá na ciência da computação, eu poderia ter feito um tecnólogo e já feito uma pós. E aí, em vez de ter uma faculdade em 4 anos, eu ia ter uma faculdade e uma pós. Teria sido muito melhor para mim. Mas eu não fiz isso. Eu fiz 4 anos da faculdade e depois um ano de pós, né? A pós em média é um ano, né? Eu falei 4 anos eu tenho os dois, mas em 3 anos eu já teria resolvido essas duas coisas, né? E outro fator, né? Além do tempo, cara, a ciência da computação tem muito, muito, muito cálculo. Análise de desenvolvimento de sistemas, a maioria das faculdades não vai ter nenhum cálculo, ou vai ter uma matéria ou outra de cálculo. Você vai se aprofundar um pouco mais em linguagens de programação, então você vai anular essa etapa aqui, mas ainda vai ter essa etapa aqui, né? Esse contra aqui relacionado à linguagem de programação que você não vai usar. Vai ter, mas aí é uma troca que você vai fazer. Um pouco de custo, desculpa, um pouco de custo, um pouco de tempo e um pouquinho de ensino não funcional. Você vai conseguir ter todos esses prós. Eu acho que é uma troca que vale a pena, principalmente se você tem um pequeno dinheiro para investir, né, numa faculdade de baixo custo. Se você não quer de jeito nenhum gastar com isso e você quiser trocar um pouco mais por tempo, então eu vou fazer aqui é, um vestibular aqui para conseguir uma bolsa. Eu prefiro investir um pouco de tempo aqui. Eu realmente quero entrar na faculdade antes de conseguir o trabalho. Eu quero fazer o processo mais comum ali das outras áreas. Tudo bem. Uma dica que eu dou tem programas de várias faculdades focadas em tecnologia que você consegue muita coisa diferente ali naquele programa. Eu conheço uma pessoa que entrou num programa ali numa faculdade que você ganhava o primeiro semestre de graça. Então era uma bolsa ali no primeiro semestre. E aí, durante o final do primeiro semestre ali, eles
encaminhavam o seu currículo para empresas parceiras. E eles se comprometiam a garantir um estágio para você até o segundo semestre. Se começasse o segundo semestre e você não tivesse lá o estágio, eles pagavam o segundo semestre de graça para você de novo. Acabou que todo mundo ali, óbvio, tinha algumas métricas ali, você tinha que tirar uma média de 8 em todas as matérias, um negócio assim, né? Tem é, um negócio lá de presença, lá tudo certinho, enfim. Se você cumprisse tudo isso, você garantia um estágio em uma empresa parceira. E as empresas parceiras deles eram enormes. Então, valeu super a pena. Então, meu, se você não, eu quero fazer a faculdade, quero ir presencial, quero viver a vida acadêmica, então busca isso. É uma oportunidade que vai agregar muito mais para você. Porque o que mais acontece, se você nunca fez uma faculdade, não conhece alguém que faz faculdade, eu vou te contar um negócio. A maior parte das pessoas desistem no meio da faculdade. Antes, na verdade, no primeiro, segundo semestre, as pessoas já vão saindo já. Tá? Então a chance de você entrar lá e ver que não é o que você imaginou que seria é muito grande. Muita gente faz isso. E você pode ser essa pessoa. E tá tudo bem se você for. Tá tudo bem de verdade. Minha faculdade, quando eu entrei lá, tinha, sei lá, uns cento e poucos alunos. Eu saí de lá, tinha, sei lá, uns 40, 30 e pouco, sei lá. É muita gente que sai. É sempre assim. E se você estiver duvidando, pergunta para alguém que está fazendo faculdade aí, que já esteja aí de repente na metade da faculdade. Até faculdade de 2 anos, assim, as pessoas vão desistindo mesmo. É assim mesmo. Tá? Então, pensa bem. Tem duas opções legais que eu passei para vocês, que vai atender os prós e contras muito legais aqui. Tá? Então, a opção que eu mais recomendo vai para uma de 2 anos, EAD, de baixo custo, e aproveita todas essas vantagens aqui que você vai ganhar, né? E reduz muito os contras, né? Isso reduz bastante os contras. Ou o que eu mais recomendo aqui, tipo, meu, eu não quero gastar dinheiro, eu quero ir para cima aqui mesmo. Então investe só tempo no seu portfólio. É isso que eu estou mais tentando ensinar aqui. Esse é o principal, o que mais dá certo. Investe todo o seu tempo no seu portfólio. Aprende coisa na internet, faz uns cursinhos aí, vai desbravando a área, vai fazendo projetos por conta própria, vai construindo coisa por conta própria. Né? E aí depois você pensa na faculdade, pô, eu tô com um portfólio legal aqui, já sei o que eu quero, já sei como eu tô indo, agora eu quero é, eu estou buscando oportunidade, de repente o mercado está ruim. Tem momentos, né, que tem mais contratação e momentos que tem menos. Pô, tá um pouco mais difícil aqui, às vezes o mercado está um pouquinho mais complicado e tudo mais. Eu já estou com um portfólio legal, já sei o que eu quero, já sei para onde eu estou indo. Aí você pode pensar, estou com um dinheirinho aqui sobrando, vou entrar numa faculdade só para aumentar um pouco as minhas possibilidades e eu conseguir ir atrás de um estágio. Vai lá, entra, faz o estágio, você já vai estar adiantando coisa aqui e vai para cima. Conseguiu o seu primeiro emprego, às vezes não tem a faculdade ainda, você faz depois a faculdade. Né? Consegui uma vaga de júnior sem faculdade e comecei a avançar, ganhei um dinheirinho, vai lá e faz a faculdade para você aproveitar a questão acadêmica, né? Fazer uma pós ali e tudo mais, né? Essa parte aqui. Aproveitar isso aqui, aproveitar vagas que exigem futuramente, né? De repente pode agregar bastante para você, tá bom? Então é isso, tudo isso que eu tinha para falar sobre faculdades, né? Espero que eu tenha agregado bastante na sua decisão aí. Estou ajudando todo mundo aqui que está me acompanhando a conquistar os 12 mil por mês, sendo analista de dados, né? Transformando todo o meu conhecimento aqui em alguns vídeos para responder perguntas, para direcionar as pessoas e elas conquistarem isso o quanto antes. Então, se você gostou, curte aí, comenta, acompanhe o canal aí e minhas redes sociais que eu sempre estou postando bastante conteúdo, beleza? Valeu.